Olá! Hoje vamos falar sobre a ascensão do ultranacionalismo e a crise migratória na Europa. Entre os séculos XIX e o século XX, mais de 50 milhões de europeus foram para as Américas em busca de melhores condições de vida. Alemães, italianos, portugueses, russos, espanhóis partiam para o Novo Mundo, fugindo da pobreza, perseguições políticas e religiosas. Estes eram atraídos pela expressiva oferta de trabalho decorrente do fim da escravidão. Estudos apontam que entre a segunda metade do século XIX e o início do século XX, cerca de 60 milhões de europeus deixaram seus países em direção ao Novo Mundo, onde se estabeleceram. A partir do final do século XX, o fluxo foi invertido. A demanda por mão de obra atraiu imigrantes das Américas, África e Ásia. Os imigrantes buscam atualmente na Europa melhores condições de vida, oportunidades de emprego, moradia digna, acesso a serviços públicos de saúde e educação. E um estudo realizado pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI, informou que o aumento da população imigrante na Europa gera elevação da demanda de consumo por serviços, moradia, alimentação e, consequentemente, favorece o crescimento econômico dos países que recebem esses imigrantes. Os imigrantes rejuvenescem, de certa forma, a população economicamente ativa do continente europeu e fortalecem o mercado de trabalho que é carente do efetivo profissional, resultado do crescimento vegetativo negativo e também do envelhecimento populacional europeu. Com o envelhecimento populacional, o sistema previdenciário sofre maior pressão devido à redução da mão de obra disponível para o trabalho. Assim, diversos países europeus sucessivas vezes tiveram que realizar a elevação da idade mínima para a aposentadoria. Tentativas paliativas de equilibrar os gastos do rombo previdenciário, que não para de crescer com a elevação da expectativa de vida. No continente europeu, a livre circulação de pessoas tem a legitimidade a partir do Acordo de Schengen. Atualmente, os valores que motivam a criação dessas zonas de livre circulação de pessoas estão sendo questionados, baseados em insatisfações populares que reacendem os discursos nacionalistas de controle de fronteiras e protecionismo. O nacionalismo é um conceito desenvolvido lá no século XIX, tendo aparecido pela primeira vez na França e nos Estados Unidos. Assim, baseados nos seus princípios nacionalistas, tivemos uma evolução de sua ideologia político-filosófica, de extrema direita e de teor populista chauvinista. Isso nós chamamos atualmente de ultranacionalistas, que trazem o sentimento de amor à nação ufanizada, com o sistema neoconservador gerado por grupos políticos de extrema direita na Europa. Estes aclamam adeptos à sua ideologia nacionalista, afirmando que as ameaças vêm do outro e são contrários à entrada de imigrantes e refugiados. Um dos maiores receios dos ultranacionalistas no continente europeu é o problema demográfico, do envelhecimento populacional e da redução da taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulher em idade fértil. E, segundo as tendências das estatísticas, a União Europeia vai encolher cerca de 7 milhões de habitantes até 2050. E, na Europa, no presente momento, a taxa média de filhos por mulher está na faixa de 1,5 filhos. O necessário para tentar repor ou manter essa população seria 2,1 filho por mulher. Em contrapartida, os refugiados, oriundos principalmente do Afeganistão, Síria, Iraque, possuem taxas de fecundidade, olha só, de 2,6 filhos por mulher. Deste modo, ocorrerá um crescimento absoluto de descendentes de refugiados no continente europeu.
Estima-se que essa população irá triplicar até 2050. Em 2018, a seleção francesa de futebol, campeã da Copa do Mundo, foi noticiada não apenas em função da conquista do título mundial, mas também pela origem dos jogadores que compunham a seleção. A maior parte dos jogadores da seleção francesa eram filhos de imigrantes ou naturalizados franceses. Conflitos armados, perseguições étnicas, religiosas, raciais, políticas e culturais fizeram milhares de pessoas abandonar seus países e buscarem refúgios humanitários na Europa. Isso agora bem no início do século XXI. Isso gera naturalmente um impacto social demográfico no lugar onde eles se instalam. Os imigrantes acabam também transpondo, ou seja, deslocando pelos países, pelas zonas de livre circulação estabelecidas pela União Europeia e também pelo espaço Schengen, a fim de buscarem asilo em um país, já que há abordagens mais liberais em relação aos migrantes humanitários do que em outros países. Para se manter no continente, refugiados buscam uma ocupação, um trabalho. E diversos europeus acreditam que os imigrantes competem com a população nativa e que estes potencializam o desemprego do europeu. Além disso, ocorre uma sobrecarga nos serviços públicos e, consequentemente, redução da qualidade do atendimento, o que também potencializa o crescimento do sentimento de xenofobia e racismo em relação aos diferentes povos que agora chegam no continente europeu. Um dos discursos dos partidos de direita seria a ameaça à perda da identidade nacional devido à redução da população absoluta europeia de fato e, em contrapartida, o aumento da população imigrante com sua superior taxa de fecundidade. Paralelamente aos indicadores demográficos, a Europa tem passado por sucessivas crises econômicas. Desde 2008, países europeus começaram a apresentar maiores índices de desemprego e dificuldades econômicas, que levaram à adoção de medidas de austeridade fiscal. Ocorreram, portanto, transformações nos padrões de vida do continente e levou uma certa insatisfação da população. Concomitantemente, a onda de imigração para a Europa de asiáticos, africanos, latinos aumentava ainda mais as incertezas de superação da economia e retomada ao desenvolvimento. O nacionalismo exacerbado ou exagerado também pode ser denominado ufanismo e leva a medidas exacerbadas. Geralmente é conduzido pelo autoritarismo e esforços para a proibição, expulsão ou opressão de imigrantes. Além disso, é comum a criação de inimigos externos ao país, reais ou não. O resultado dessa emblemática de extrema-direita é o sentimento de superioridade da sua cultura, de seu país, frente ao dos outros. Isso gera grandes problemas de embates interiores ao país, como racismo, xenofobia, discriminação com imigrantes ou até mesmo a etnias que residem no país antes mesmo de se tornarem um Estado-nação. Estudos apontam que, geralmente, o eleitor de extrema-direita está associado aos que possuem curso superior, o que quebra a tese de que estes eleitores seriam os que competem com o emprego do imigrante. Os xenófobos associam incorretamente os problemas europeus, socioeconômicos e também de questões demográficas do seu próprio povo à população imigrante. O fato é que os movimentos de extrema-direita crescem por toda a Europa e em outras partes do mundo. Estes fragilizam as instituições democráticas e também os direitos humanos, à medida que os sentimentos xenofóbicos e racistas são legitimados por suas autoridades e não são combatidos. Até a nossa próxima aula!